seja bem-vindo a mais uma aula do Inglês com o Nick, o Inglês comigo. Obrigado por clicar e vamos dar continuidade ao passado simples, essa é a parte 2. Na parte 1 a gente falou mais da forma do passado simples, o que é relativamente fácil, né, até para quem está começando no inglês. É um pouco difícil assim de se aplicar, mas é fácil. Essa parte aqui vai ser um pouquinho mais... Não é que ele é difícil, o importante é você abstrair, tá? Porque a gente vai falar basicamente de definições e de quando usar o passado simples. De novo, essa aula é para você saber quando usar, tá? E o primeiro truque está aqui, né? E antes de eu dar os exemplos todos, eu quero falar aqui de uma coisa que é uma regra geral, tá? Como eu falei, uma regra geral não acontece sempre, mas o passado simples basicamente se equivale ao pretérito imperfeito e ao pretérito perfeito, tá? Um detalhe importante para você saber, muitas das vezes o pretérito imperfeito a gente usa no inglês we used to, mas isso é um vídeo que eu já fiz, eu vou deixar o link desse vídeo para você assistir, tá? A gente vai focar aqui só no passado simples, quando é o pretérito imperfeito e imperfeito não sendo used to, tá? Um conceito importante para você entender é que no inglês, quando usa o passado simples, 95 a 99% das vezes você está indicando quando aquela ação no passado aconteceu, tá? Seja explicitamente ou implicitamente. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala assim numa frase I played tennis yesterday, é até um dos exemplos aqui, eu joguei tênis ontem. Essa palavra yesterday é uma indicação temporal. Mas às vezes a indicação está no contexto da conversa, você não precisa repetir, né? Enfim, a pessoa que está escutando o passado simples sabe daquela ação, a indicação daquela ação do passado, explicitamente ou implicitamente. Isso é muito importante, tá? Por que isso é importante? Para quando a gente usar o present perfect, mas isso é um assunto para outra aula. Enfim, e dois outros detalhes aqui que são importantes é o seguinte, existem verbos regulares, um truque rápido, verbo regular quando é usado no passado no inglês termina com as palavras ed, e quando é irregular há várias formas de terminar, mas enfim, só para você saber. E uma coisa importante disso, que os verbos regulares terminando com ed têm 3 sons diferentes. Mas isso é de uma outra aula, que essa é uma aula mais de fonética, eu fiz um vídeo sobre isso já, vou deixar o link para você também, para você poder assistir essa aula, tá? E a última coisa antes de eu mostrar os exemplos para vocês é o seguinte, por favor, não foque nas definições. Eu botei 5 definições aqui, mas não é para você, sabe, se apegar a elas. Por quê? Isso é só para te dar uma ideia. O truque, como eu já falei, é pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Tá? Mas, enfim, isso é uma língua diferente, não funciona como o português. Não foque muito, tente abstrair essa aula. Esse é o tipo de aula que é bom você assistir umas 3, 4, 5 vezes para você repetir esse conceito. Tá? Enfim, vamos lá aos exemplos. Tá? Basicamente com eventos terminados no passado que não tem conexão no presente. Então essa frase aqui é ótima. Ó. Einstein invented relativity. A tradução dessa frase seria: o Einstein inventou a lei da relatividade. Apesar dessa frase não ter indicação temporal, quando você fala Einstein, todo mundo sabe que é um cientista alemão que já faleceu, se eu não me engano ele faleceu em 1952. Enfim, você está dando a indicação temporal implicitamente, só por falar a palavra Einstein. Tá? E aqui também, ó, Gandhi was a great man. Quando você fala Gandhi, pô, todo mundo sabe que foi uma figura religiosa, né, que viveu na Índia e tudo, foi assassinado, as pessoas conhecem, né? Então, quando você fala Gandhi, de uma maneira, como é uma figura histórica, já é uma indicação temporal, tá? A tradução dessa frase aqui seria Gandhi was a great man, o Gandhi foi um grande homem. Tá? Essa é a primeira, quando se usa muito, uma maneira comum de se usar o passado simples. A segunda, e talvez a mais frequente, é com indicação temporal, com palavras, ó, yesterday, ou você pode falar last night, 10 years ago, várias palavras, né? Essa frase aqui, como eu já falei, I played tennis yesterday, eu joguei tênis ontem. Você poderia ter falado I played tennis last week,
I played tennis last summer. Não seja qual for a indicação, mas que a indicação é importante. E aqui, ó, I studied a lot in high school. Veja só, a palavra high school significa o quê? Científico, né? O ensino médio, né? No ensino médio. Apesar disso ser um substantivo, no contexto dessa frase, isso é uma indicação de quando, né? Eu estudei muito no científico. Quer dizer, é um substantivo, mas está funcionando como uma indicação temporal nessa frase, né? Quando você está falando de histórias ou fazendo lista de eventos, do que aconteceu, né? I arrived home, ate some food and went to bed. Eu cheguei em casa, comi uma comida e fui para a cama. Quer dizer, você está fazendo listas do que aconteceu no passado. De novo, apesar de que não ter uma indicação temporal explícita, geralmente quando você está contando uma história para uma pessoa, essa pessoa sabe que você está falando que foi ontem, ou que foi anteontem, ou na minha viagem. A pessoa que está escutando uma frase como essa aqui, sabe, provavelmente, não vou dizer 100%, mas provavelmente sabe de quando essa ação aconteceu. E aqui uma frase com a mesma ideia. They bought the house, fixed it and resold it. Eles consertaram a casa, a consertaram e a revenderam. Enfim, de novo, listando fatos que aconteceram no passado e a pessoa que está escutando provavelmente sabe de quando essa ação aconteceu. Falando de detalhes e notícias, essa frase aqui está no Present Perfect, mas isso é um contexto para uma outra aula, um conteúdo, perdão, para uma outra aula. Eu machuquei as minhas costas e aqui você está dando detalhe, né? Ele malhou, he has hurt his back. Ele machucou as costas dele. He worked out too much yesterday. Ele malhou muito ontem, né? Explicando o porquê disso. E aqui também, the Bulls se referindo ao Chicago Bulls, por isso que está com B maiúsculo. Aliás, quando eu morei nos Estados Unidos, eu estava lá em 1996, o Chicago Bulls foi campeão, muito maneiro, Michael Jordan. Enfim, the Bulls have won the championship. O Chicago Bulls ganhou o campeonato. Eles jogaram muito melhor que qualquer outro time. Não é tão comum quanto esses dois, ou eu diria esses três aqui, mas se usa. E essa aqui é uma parte mais difícil de entender. Por quê? Porque seria o equivalente ao subjuntivo no português. Note aqui uma coisa, essa frase, if I were you, se eu fosse você, eu não os ajudaria. Note que o correto é dizer were. Essa parte aqui é para uma outra aula, para os condicionais, mas só para você saber, quando você usa o verbo to be no condicional, vai ser were para todas as pessoas, inclusive I, he, she, it. Mas enfim, não quero complicar, é só para você saber que o passado simples se usa no que chamamos de segundo condicional. Tá? A gente vai ver muito isso e, enfim, é para uma outra aula, mas é só para você saber, se usa o passado simples no segundo condicional. E aqui tem um outro exemplo. If I had more money, I would buy a bigger house. Se eu tivesse mais dinheiro, eu compraria uma casa maior. Enfim, novamente, lembre-se que o truque dessa aula é que o passado simples é basicamente como pretérito imperfeito, pretérito perfeito, com a exceção do used to, que é o pretérito imperfeito várias vezes, né? E lembre-se, a coisa mais importante dessa aula, quando se usa o passado simples, você está implicitamente ou explicitamente indicando de quando aquela ação aconteceu. Os verbos regulares terminam com ED, os verbos irregulares você tem que memorizar com o tempo. E, enfim, essa aula é para você abstrair, tá? Abstrair. Assista essa aula mais 2, 3, 4 vezes para você entender muito bem. Enfim, se você tiver alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar, me manda um e-mail, faz uma pergunta aí, deixa uma pergunta para mim no meu canal do YouTube e até a próxima aula. Muito obrigado.